Então no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar de um assunto super interessante relacionado com o peso, a obesidade, a cirurgia bariátrica, que é exatamente sobre a questão da estigma da obesidade, da questão da dificuldade da perda de peso e do impacto psicológico que isso tem no tratamento, tanto cirúrgico quanto clínico, quanto no segmento psicológico. Meu nome é Murilo, esse canal é o Seu Cirurgião, e para falar sobre esse assunto, no vídeo de hoje, a gente tem aqui a nossa convidada, a Gabi, e ela vai contar para a gente também, a ponto de vista da psicologia, qual é o impacto disso do estigma da obesidade no tratamento do peso. Olá, eu sou a Gabriela Laureano, psicóloga. Adoro falar sobre esse tema. Muito obrigada pelo convite. Um tema muito importante. Os pacientes sentem muitas dúvidas quando eles chegam para a primeira consulta. E para começar a falar sobre esse assunto, Gabi, eu acho que é super legal a gente entender o que significa o ganho de peso, que vai impactar na perda de peso. E a perda de peso por si só vai gerar algumas alterações no nosso corpo do ponto de vista orgânico, que vai levar a obesidade a se perpetuar ou não, tá? Então, quando a gente fala da questão do ganho de peso, basicamente a gente começa a aumentar os nossos depósitos de energia, começa a multiplicar aquelas células que vão estocar gordura, os adipócitos, os lipócitos, a gente aumenta o tamanho do fígado. Então o ganho de peso é basicamente um regime de superávit energético em que a gente vai ter que produzir novas células e aumentar o nosso estoque energético. Por consequência, quando a gente perde peso, muitas vezes o que a gente vai desmobilizar são basicamente esses estoques energéticos, de forma que o reganho de peso nesse momento é muito mais fácil. Por quê? Você já tem aquele arcabouço de estoque energético pronto para receber esse superávit da alimentação, esse superávit de calorias. E ao mesmo tempo, quando o corpo começa a perder peso, ele percebe que aquelas células que ele tem, aquele estoque que está ali, está começando a ser depletado. O corpo, de uma forma orgânica, ele interpreta isso como sendo um momento de escassez, um momento de emergência. O corpo vai falar para você: precisamos ir atrás de alimento. Essa foi a forma que a gente evoluiu. Então, isso é uma evolução que foi boa em algum momento no nosso passado. Enquanto a gente vivia na selva, caçava uma vez por dia, tinha invernos rigorosos, a gente precisava ter estímulos orgânicos para ir atrás de alimento, a partir do momento que a gente começasse a perder peso. Então, essa é uma adaptação natural e positiva. Porém, na sociedade de hoje, em que a gente tem um superávit, uma disponibilidade calórica muito grande, isso predispõe muito ao ganho de peso. E aí, no momento em que o paciente, por volição própria, opta por perder peso, por saúde, ele vai se encontrar em luta contra esses mecanismos naturais. Tá? Que significam o quê? A gente começa a perder peso, o corpo vai falar para a gente expressar neurotransmissores, expressar interhormônios que vão aumentar a nossa fome, vão aumentar a nossa vontade por alimentos calóricos, o nosso craving de alimentos calóricos, como carboidratos e gorduras, vai aumentar a nossa irritabilidade, a nossa insônia, a gente vai ficar mais agitado. Então são todos mecanismos que numa situação de natureza, milhares de anos atrás, era saudável, porque fazia com que a gente fosse atrás de alimento. Mas hoje em dia, quando a gente começa a perder peso, esses mecanismos vão fazer o quê? Vão fazer com que a gente vá atrás de um alimento calórico que você tem em casa, às vezes, ou que você já tem uma disponibilidade mais fácil. Isso vai, de certa forma, sabotar o nosso ganho de peso. Tá? Isso é a origem da dificuldade da perda de peso. E isso vai ter um impacto na questão psicológica. Então, a perda de peso, ela é orgânica, ela gera alterações neurotransmissores, interhormônios, porém, o paciente muitas vezes acaba interpretando isso como uma forma, uma fraqueza psicológica, né? E eu acho que esse é o assunto que eu gostaria de passar agora, palavra para a Gabi, porque a gente tem que desvincular essa questão orgânica dessa questão psicológica. Com certeza, é muito importante você falar sobre isso. Quando eu recebo o paciente que tem a obesidade, ele chega muito culpado. Primeiro que esse paciente ele já passou por diversos profissionais da saúde, já repetiu a própria história várias vezes, né? E aí ele se sente muito fracassado por não conseguir perder peso, porque ele acha que a
culpa é dele por ter ganhado esse peso, porque o estilo de vida que ele teve em algum momento. E a sociedade muitas vezes colabora com essa culpa, porque ela responsabiliza o paciente pelo peso que ele tem hoje. Então, ouvir isso do cirurgião, que o ganho de peso, ele não é responsabilidade do paciente, é muito importante, porque eu falo sobre isso, né? Mas muitas vezes esse paciente, ele se sente assim, ele se sente fracassado. E isso vai impactar em todas as áreas da vida dele. Então, por exemplo, no trabalho, ele sente vergonha daquele corpo, se sente culpado por esse corpo, então ele não vai se posicionar como ele deveria, muitas vezes. No relacionamento, já tive várias conversas com pacientes que não se sentiam dignos de amor. Então, eles não se relacionavam com outras pessoas por vergonha desse corpo, né? Então, é muito importante a gente entender a obesidade como doença, entender esse conceito do ganho de peso e da perda de peso. É claro que o estilo de vida e o ambiente, ele vai impactar, né, no comportamento dessa pessoa, um ambiente favorável ao ganho de peso, dificulta a perda de peso, sim, vai impactar, mas não vai gerar a obesidade. E essa questão da culpa, eu acho que é legal a gente até entender e desvincular ela da questão orgânica, porque o que acontece? Se a gente sabe que quando você está numa jornada de perda de peso, o seu corpo vai começar a estimular com que você queira comer um chocolate de uma forma inconsciente, ele vai aumentar a sua necessidade, a palatabilidade daqueles alimentos, não porque você está pensando naquilo, mas porque é uma evolução, foi uma coisa natural. E aí o paciente vai lá e come alguma coisa que está fora do que ele teria de expectativa dentro dessa jornada de peso. E ele começa a sentir a culpa daquilo. Sim. Mas essa culpa ele não deve impor a ele mesmo. Essa culpa é uma culpa orgânica, uma culpa evolutiva. Então muitas vezes para aplacar esses cravings, a gente tem que optar por outros tipos de tratamento. Existem medicações que a gente consegue bloquear um pouco essa questão de comer compulsivo ou de vontade de comida calórica. Existem estratégias de dieta que a gente consegue adequar, como não deixar alimentos calóricos de fácil disponibilidade em casa. E existem estratégias psicológicas também para trabalhar essa culpa, né? Então, mesmo quando o paciente tem, digamos assim, uma recaída porque saiu da dieta, os mecanismos psicológicos que ele precisa ter para entender isso são importantes. Com certeza. Até a gente tem também o comer emocional, que vai impactar nisso, né? E é como a Melissa, nossa nutricionista, fala muito sobre isso. Comer é bom, é prazeroso e não pode deixar de ser. A gente quer que seja um momento, sim, de acolhimento, né? Mas essa culpa pelo ganho de peso, ela não faz parte desse processo de obesidade. E o que você dá assim, de dica para o paciente que às vezes saiu da alimentação e comeu alguma coisa e começa a se sentir culpado, né? O que ele deve trabalhar do ponto de vista psicológico, mental? Porque do ponto de vista alimentar a gente tem essas estratégias. Não deixa o alimento ali fácil, tenta seguir uma rotina de horário, de dia, de sono, etc. Mas e da parte psicológica? Ele de repente saiu um pouquinho da dieta que era correta e ele começa a se sentir culpado. O que ele deve fazer? O que eu costumo falar muito para os meus pacientes é: a vida não é uma coisa linear. A gente vai ter altos e baixos o tempo todo, né? Então, se você comeu alguma coisa, gente, ninguém quer que viva uma vida super regrada, limitada. A gente tem mesmo comidas gostosas, por que não comer? Mas é sempre prestando atenção na quantidade, na frequência desses alimentos, né? Então, é para ser divertido, é para ser prazeroso, mas comeu, sentiu culpado, não é uma vida de culpa que a gente precisa levar. Né? Ninguém precisa levar uma vida assim. Então recomeça, come uma coisinha saudável depois, volta para sua atividade física. Parei a atividade física. Não tem problema, volta. Né? Se reorganiza. A vida é assim, às vezes no trabalho vai estar mais corrido, você não vai ter muito tempo, vai se organizar, naquela semana aconteceu alguma coisa, você não está bem, não tem problema. Descansa. Né? Eu costumo falar para os meus pacientes: para de ficar ali se maltratando. Vamos olhar com carinho, com cuidado, com amor e fazer da melhor forma. Né? E eu acho que também sempre considerar o momento de se alimentar como uma coisa consciente, né? Sim. Às vezes a gente tem uma alimentação inconsciente, você vai instintivamente buscar alguma coisa mais calórica, mas se você
começa a treinar e a aplicar isso no seu dia a dia, de falar assim, eu vou me alimentar agora e racionalizar aquele momento, não é uma estratégia fácil, porque você vai estar lutando contra uma coisa natural, quase um instinto, né? Uma expressão interhormonal, neurotransmissores, mas se você racionaliza um pouco aquele momento, você consegue trabalhar melhor e fazer escolhas melhores, né? Do ponto de vista psicológico. Isso, sempre se tratando com carinho e com respeito, né? A gente fala muito que a obesidade a gente trata com respeito. E às vezes esse julgamento externo, a culpa que o paciente sente, faz com que ele trate a si mesmo com muita rigidez, né? Então é importante ter paciência com si mesmo. Eu sempre falo para os meus pacientes, tenha paciência com você e com o seu processo, né? E não desiste. A gente tem várias formas de tratamento e a gente tem uma equipe que acolhe esse paciente, não desiste de tratar a obesidade, né? Sempre a gente fala que é multifatorial, então não é um tratamento ou outro, ou uma especialidade específica que vai conseguir cuidar de uma doença tão complexa, né? Sim. E além da questão da culpa, né, tem o impacto na autoestima do paciente. E de certa forma eu percebo nos pacientes que eu tenho que a culpa é um pouco que leva a uma diminuição da autoestima, né? Aquele paciente que já passou por uma jornada de peso que já tentou várias vezes, não atingiu um resultado ideal ou chegou a ter reganho até para um peso maior do que tinha anteriormente, esse paciente ele já tem essa culpa, que é o que a gente tem tentado explicar, que deve desvincular, né, a culpa do paciente e enxergar a doença como a realidade que ela é, mas isso acaba levando a uma diminuição da autoestima, e por isso esse paciente se sente menos capaz, né? Sim. O que a gente precisa lembrar é que o paciente que está nessa condição de obesidade, ele tem um sofrimento muito intenso. Acho que a gente começa por aí. Ele sofre com esse corpo, né? Ele tem muitas limitações para fazer as coisas diárias até. Então, conforme ele vai tentando emagrecer e não consegue, por uma questão orgânica, ele vai se sentindo incapaz de cuidar de si mesmo, incapaz de resolver os próprios problemas. Essa sensação amplia para outras questões da vida. Ele se sente incapaz no trabalho, se sente inferior em outros contextos, e aí a autoestima ela vai baixando, caindo, né? Então tem uma baixa autoestima. Então é importante que com o emagrecimento, ele vai ganhando essa autoconfiança, ele vai entendendo que ele consegue, que ele pode, que ele é capaz, e aí muita coisa melhora na vida também, porque ele se posiciona de forma diferente na vida. Né? Então deu para entender que esse tema é um tema super complexo, envolvendo tanto a questão orgânica, do que significa o ganho de peso e o que significa a perda de peso, e o impacto que isso tem no nosso metabolismo. Então a gente tem que enxergar que as pessoas vivendo com obesidade, pessoas com obesidade são como pessoas com pressão alta, ou pessoas com diabetes. É uma condição, é uma doença crônica que deve ser enxergada dessa forma e tratada como tal. Você não tem um julgamento ou um preconceito para uma pessoa que tem a pressão arterial alterada. A obesidade é a mesma coisa. Aquele paciente está passando por uma jornada que é difícil também, é um tratamento complexo. Tratamento multifatorial, que envolve questões psicológicas, questões ambientais, questões nutricionais e, eventualmente, tratamento medicamentoso, tratamento cirúrgico, né? A conclusão é que, da parte orgânica, hoje em dia, a gente entende muito melhor como funciona o ganho de peso e a perda de peso, e o impacto que a perda de peso tem na vida daquele paciente. E a parte psicológica é um componente muito importante que deve ser sempre endereçado e cuidado também. Com certeza. A jornada do paciente que está com obesidade ela é muito solitária. Importante a gente lembrar que você não está sozinho. Tem uma equipe que pode contribuir para o seu processo de emagrecimento e para a melhora da saúde, que esse é o principal, né? Então, da parte psicológica, a gente vai sempre olhar a relação com a comida, o comportamento, o estilo de vida, que vai colaborar com o processo de emagrecimento. E é super importante que você, como paciente, entenda e abrace também essa jornada do ponto de vista psicológico e mental, que é comum às vezes o paciente querer a cirurgia, mas não querer abordar psicologicamente o que é fazer uma cirurgia, qual que vai ser o impacto no pós-operatório. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, tem dificuldade de falar sobre esse assunto ou gostaria de saber mais, mande nos seus comentários, se inscreva no canal e aguarde o nosso próximo vídeo. Até breve!